Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Aspectos da Edificação do Reino de Deus. Assunto número 2. Para começar a edificar, é necessário limpar a área. Qual área? A área, certamente, do edifício. A área fala do terreno, do solo, e solo fala também na Bíblia de corações onde há semeadura. São várias figuras que a Bíblia usa para designar este trabalho, este propósito de Deus em edificar um povo. Isto é citado na Bíblia como cuidar de um rebanho, dá trabalho. Formar um rebanho é muito trabalhoso. É necessário entender de procriação, colocar as ovelhas num bom aprisco, entendimento do funcionamento, do trabalho de cada ovelha, como elas estão se desenvolvendo, crescendo, engordando, procriando. Tudo isso dá muito trabalho e isso é uma área de especialização, a formação de um rebanho. Na outra figura, Jesus fala de construir um edifício. Em outra figura, nós encontramos na Bíblia a semeadura e a formação de uma plantação. Também isto exige conhecimento e uma série de afinidades com o assunto. Não é para a obra de Deus ser feita de qualquer jeito, e nem por qualquer pessoa, e nem trabalhando com qualquer tipo de gente. Obreiros precisam ter nascido de novo, uma experiência profunda com o Senhor, um chamado de Deus e não somente do dinheiro ou de interesses ou uma vocação religiosa. É necessário ter um chamado de Deus para ser obreiro. Além disto, o material que a gente vai utilizar, Deus, através dos obreiros, vai utilizar o material. Este material deve ser bom, de boa qualidade. O material da obra de Deus são pessoas. Não é dinheiro, não é propaganda, não são carros e cavalos, não é política, não é interesse humano, não é templo, não é aparência, não é grandeza, não é fama, não é uma imagem diante dos homens, não é sucesso, mas o material são pessoas. E a edificação é para pessoas. Pessoas gerando pessoas, pessoas crescendo espiritualmente e sendo edificadas, ou seja, entrelaçadas em aliança e compromisso de umas para com as outras. Isto é o trabalho de edificação e, como nós entendemos, não é de uma hora para outra. Isto leva muito tempo. Um exemplo vivo para nós que consta na Bíblia é o de Davi. Davi levou muito tempo para edificar um reino, o reino de Deus. O reino de Davi era e é para nós modelo em muitos aspectos, de forma que é bom a gente gastar tempo para analisar a vida de Davi, o que ele fez, o seu reinado, o que ele visava com o reinado, qual era a visão que ele tinha para o reinado, o propósito de Deus com aquele reino. Davi queria não ter um reino para ele, como muitas vezes Salomão dá a entender. O reino de Salomão chamava atenção para Salomão, para a glória humana. O reino de Davi não chamava atenção para Davi, nem para a glória humana, mas convidava o povo a louvar a Deus. A glória no reino de Davi era de Deus. A glória no reino de Salomão era do homem. Isto faz uma diferença tremenda numa denominação, num determinado ministério, no trabalho de um homem, um obreiro. A glória é para aquele homem ou é para Deus? Quem é famoso ali, aquele homem? As pessoas vêm para assistirem aquele homem, para participarem de reunião com aquele homem, ou será que a glória é para Deus? A edificação que nós nos empenhamos em fazer é para nós ou para Deus? Já focalizamos este assunto anteriormente no seguinte aspecto: cada um veja como edifica. Agora eu quero
focalizar a necessidade de limpar a área. A área precisa ser limpa para começar uma edificação. Ninguém vai construir um edifício em cima de uma casa. Não, o edifício precisa que a área seja toda limpa, haja os alicerces muito bem estabelecidos e a fundação, às vezes com estaqueamento. A fundação, a base, a estrutura inferior do prédio precisa ser muito bem feita, com material de boa qualidade, para que o prédio fique firme, sólido, não se mova por qualquer solavanco, vento ou um tremor de terra. O prédio precisa ficar firme, portanto, a sua base tem que estar assentada em solo firme e, para começar a edificação, é necessário limpar a área de qualquer outro vestígio de construção anterior. O reino de Deus não começa em cima de uma vida já meio vivida. É necessário começar sempre tudo de novo. O apóstolo Paulo coloca para nós em 2 Coríntios 5,17 esta verdade. É necessário que tudo se faça novo. As coisas antigas já passaram. Agora é tudo novo. No reino de Deus é tudo novo. Não se aproveita material nenhum da vida carnal passada, da vida mundana que a pessoa viveu. Tudo é novo no Senhor. E ele próprio, o apóstolo Paulo, deu exemplo, porque ele disse que não queria saber de nada mais do passado. Até mesmo se ele conhecesse alguém segundo a carne, agora ele já não queria mais conhecer ninguém segundo a carne. Tudo era novo. Os relacionamentos novos. A autoridade que ele tinha para exercer era nova, não provinha dele, nem dos seus estudos, nem do seu raciocínio e nem do conceito que ele tinha das outras pessoas. A autoridade dependia de Deus. Nós encontramos em 2 Reis, no capítulo 11, uma história dura, difícil e triste, mas que teve um final muito feliz. O povo de Israel andava muito mal e havia uma mulher astuta que gostava de aparecer, que quis fazer sucesso, gananciosa. Aquela mulher chamada Atalia chegou ao ponto de mandar matar. Infelizmente não faltam pessoas para cumprir ordens desse jeito, mas ela mandou matar toda a sua parentela, todos os homens que poderiam oferecer alguma disputa para ela no poder. E assim ela queria reinar absoluta. Neste aspecto, ela também entendeu que precisava matar todos os que lembravam de Deus para que ela pudesse reinar sozinha. O reino não podia ser mais de Deus. Nenhuma pessoa que lembrasse a Deus, que lembrasse a autoridade de Deus na dinastia, poderia estar viva. Ela, representando a maldade, queria reinar sozinha, absoluta, e por isso mandou matar os seus parentes, a Atalia. O tempo que ela governou, reinou sobre o povo, foi uma calamidade. O povo gemia, porque quando o mal reina, quando os interesses, a ganância, a esperteza dominam em nome da obra de Deus, o resultado são brigas, fuxicos de carnalidade, adultérios e confusões e dissensão, facção. É o que nós vemos em muitos lugares, em muitas obras que levam o nome de Deus, mas que no fundo não são de Deus, porque não estão edificando o reino de Deus, estão edificando uma glória para si, uma catedral, um império, uma grandeza, uma organização para si, não o reino de Deus com corações limpos e vidas nascidas de novo. Estão edificando um reino para si. E diz lá então neste capítulo 11 de 2 Reis, no versículo 20, que Joás sentou-se no trono dos reis e alegrou-se todo o povo da terra, e a cidade ficou tranquila depois que mataram Atalia a espada. A cidade ficou tranquila depois que mataram aquela mulher que reinava.
Aquela mulher que havia usurpado o poder por sua própria força e ganância, teve que ser morta para que o reino se estabelecesse direitinho com o rei que tinha autoridade delegada por Deus, embora ele tivesse na época apenas 7 anos de idade. Mas não importa, é melhor ter um rei com 7 anos de idade, mas que seja submisso, que seja uma pessoa de Deus, do que ter uma mulher à frente, gananciosa e soberba, do que ter líderes que estão formando uma imagem para si. Quantas vezes nós vemos na obra de Deus essas mulheres gananciosas assumindo poder e querendo se tornar muito importantes e atraindo a atenção das pessoas e chamando a glória para si? Quantas vezes nós vemos Atalias em nossos dias por aí afora, se enfeitando como Jezabel, se embelezando, chamando a atenção para si? A glória toda é para si, não é para Deus. Isto não é o reino de Deus, isto é religião. Estão edificando religião para si. Mas a cidade ficou tranquila depois que limparam a área. Aí sim o reino podia ser reconstruído, e foi o que aconteceu. Apesar de ter 7 anos de idade, no capítulo 12 de 2 Reis, então nós encontramos isto, o Joás pôde reinar. Claro que ele com 7 anos não podia tomar decisões, mas ele estava submisso e bem orientado, bem aconselhado. Ele tomava decisões sérias e o povo foi muito abençoado por Deus, foi edificado, cresceu em número, em poder, em riquezas, houve autoridade e o povo teve paz. Houve uma época de bom governo, porque Joás também estava submisso. Ele não era o tal, ele não era o grande, ele não era o importante, ele também era submisso. Na obra de Deus, a verdadeira edificação do reino de Deus, a edificação da verdadeira casa espiritual, é assim, graças a Deus. A glória não é para o obreiro, a glória é para Deus. E a edificação não é de uma imagem, de um nome daquele obreiro ou do seu ministério, mas a edificação é de um corpo de pessoas, onde cada um é importante, onde cada um trabalha, onde cada um serve a Deus, onde todos estão debaixo de autoridade. A glória é para Deus, as arestas são aparadas, os problemas são resolvidos, a ganância de cada um é vencida e cada um pode trabalhar, servir com a participação da sua dedicação para um mesmo fim, para a construção de um mesmo edifício, no qual Deus pode habitar em espírito e aonde Deus pode visitar o seu povo, derramando do seu espírito, da sua graça e fazendo o amor transbordar entre irmãos. Um corpo é edificado, um edifício para a habitação de Deus em espírito. A glória é para Deus, a alegria é nossa também, o crescimento Deus dará gradualmente a cada dia um crescimento firme, sólido, pessoas que serão acrescentadas entrando pela porta e não pela janela, ou seja, não entrando de qualquer jeito, mas entrando por um arrependimento de seus pecados, entrando para serem batizadas, entrando para serem submissas e receberem discipulado, receberem orientação. Pessoas vão ser cuidadas, todos aqueles que Deus enviar e acrescentar ao corpo serão discipulados, orientados, cuidados e virão também a ser edificados neste corpo, que vem a ser o corpo do Senhor Jesus, do qual ele é o cabeça. Aleluia.